Começar, Del. Tá ouvindo aí, Del? Eu estou ouvindo você, Tá tá? bom. Então, vamos começar nossa reunião de hoje, aqui do Cine Debate do GEP, o Grupo de Estudos Psicanalíticos de Marília e Região. É nossa atividade mensal. Tem o cinema como ponto de interesse da gente e para discutir os assuntos da nossa carreira, né? Nossa psicanálise da vida. Bom, hoje eu tenho uma satisfação muito grande de trazer aqui na nossa reunião o Diocleciano Bendoc Alves, que é uma pessoa muito importante na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, que tem um longo percurso na vida dele profissional. E ele só quis se apresentar. Perguntei, como é que você quer se apresentar? Ele falou assim, me apresenta como psicanalista, pronto. Mas eu fui lá com a dona Adele fazer uma pesquisa lá, e o Diocleciano, entre outras coisas, ele foi tesoureiro, foi secretário da nossa sociedade e foi presidente também. E a dona Adele deu uma parte assim que falou, muito bom de trabalhar com ele. Quer dizer, então tem algumas referências assim do Diocleciano que é muito importante na nossa sociedade. E antes de o Diocleciano fazer os comentários dele, aliás, eu queria destacar, Del, muito obrigado a sua presença aqui, porque o Diocleciano estava no hospital até agora na hora do almoço, estava com Covid internado. Então, ele está aqui presente. Obrigado pela essa consideração para estar aqui com a gente, Del. Eu só vou passar a palavra aqui para a Cibele Brandão, que é a nossa atual presidente do grupo de estudos, para dar bem as boas-vindas a você e depois você pode fazer seus comentários. Um instante. Bem, boa tarde a todos. Eu quero usar o mínimo de tempo possível, só queria agradecer ao Diocleciano, falar que para nós é uma honra recebê-lo aqui, viu? E a gente está assim muito satisfeito. Hoje você veio num dia que para nós estamos aqui em festa, é o dia que nós legalizamos a nossa instituição como um grupo de estudo psicanalítico, né, agora formalizado, legalizado. Então, a gente encerra o dia aí com uma chave de ouro com a sua presença. Muito obrigada e boa tarde a todos que estão online e que estão presentes aqui. Obrigada, um abraço a todos. Posso começar então? Sim, por favor. Olha, fiz questão de você me apresentar como psicanalista, porque eu vou falar da como a psicanálise vê um filme, como vê um livro e como vê toda manifestação artística. A meu ver, eu não penso que qualquer um de nós pode analisar um filme, porque o trecho do filme é produzido pelo diretor, pelo script, pelo o editor, e várias pessoas contribuem. Nós temos o resultado de uma atividade que demanda muitas mãos e que nós vamos ver o filme. E o uso que eu faço do filme é para exemplificar algumas situações psíquicas. Eu não vou fazer diferente porque não sei. Esse filme, como todo filme, eu vou começar lidando para localizar a coisa como um dizer de Albert Camus, que ele dizia que se escreve, que o escritor escreve para lidar com o absurdo que é a vida do homem. Deve chocar dizer que a vida do homem é um absurdo, mas todo esforço que fazemos, aprendemos, andamos, fazemos análise, aprendemos análise e outras coisas, ouvimos arte e tudo mais, um dia termina com a morte. Então, a pergunta que às vezes criança diz, já vi criança fazer essa pergunta para mim, por que eu vou para a escola se eu vou morrer? Né?
Então, é um absurdo o viver, mas nós vivemos esse absurdo da melhor maneira possível. Camus dizia que a maneira consciente para lidar com esse absurdo era escrever. Ele era escritor, que os escritores escrevessem sobre a vida. Com o andar do tempo, eu estou rouco, não? Ainda. Com o andar do tempo, a arte de escrever foi acrescentada por a possibilidade de ter som e ter imagem. Quem viu os filmes mudos, eles não tinham som e tinham só a imagem. Depois veio o som, a imagem e o entrecho, o script. Bem, eu penso que isso é muito importante para um psicanalista, porque, veja bem, nós temos que o tempo todo estar nos exprimindo através da linguagem. Quem pode escrever, escreve. Quem não pode escrever, não escreve. Mas nós nos manifestamos pela palavra, que no cinema é enriquecida pela imagem e pelo som, que anteriormente não tinha. A palavra é um instrumento fundamental para o psicanalista. Freud dizia, e nós dizemos também, que a psicanálise é a comunicação verbal entre duas pessoas para conversar sobre a realidade psíquica de uma delas. Isso é muito importante, conversar entre duas pessoas. Já o filme afasta isso, porque não conversamos sobre duas pessoas, mas por um personagem que foi criado. Agora, é importante pensar que, através da linguagem do filme, nós podemos fazer aquilo que Melanie Klein chamou atenção, e depois Binho, é que o ser humano se comunica com o outro de três maneiras possíveis. A primeira é aquela mais comum, que toda mulher conhece, e homem que é pai também conhece, que é a linguagem comunicativa da criança. A linguagem da criança é causar sempre um efeito na mãe. A criança não fala, não pode dizer o que quer, o que sente, mas ela emite um som, ou chora, ou balbucia, ou faz qualquer coisa que cria uma excitação, um efeito na mãe, geralmente de ansiedade, e a mãe concorre com a experiência dela e com a mente dela para atender o bebê. Essa primeira forma de comunicação, que é muito primitiva, a Melanie Klein chamou de identificação projetiva. Depois, a segunda forma é essa que nós estamos usando aqui. Eu falo com vocês, eu estou comunicando o meu pensamento, o que eu penso sobre os assuntos que foram me propostos e o que eu sinto também, que eu coloco em linguagem verbal. É a comunicação oral entre as pessoas, ou duas, ou um grupo. E a terceira maneira de comunicação é o que nós chamamos da presença do sistema dedutivo científico, que é quando nós escrevemos ou falamos sobre problemas científicos ou filológicos de qualquer natureza, que é uma linguagem apropriada para comunicar alguma coisa que é de ciência. Eu fiz essa introdução porque eu classifico, para mim mesmo, pode parecer pretensão, mas eu lido com cinema. Não que eu faça cinema, não faço, mas eu vejo muito filme desde que eu era criança,
E isso influenciou os meus filhos, tanto que eu tenho um filho que é cineasta na Europa, não é? E essa linguagem cinematográfica pode ocorrer nessas três categorias que eu enunciei: a identificação projetiva, a comunicação e o sistema dedutivo científico. Se nós pensarmos que quando nós lemos um livro, e veja bem, eu quero aproveitar a oportunidade para falar de um livro que eu estou lendo, que chama O Infinito Junco, que é de uma portuguesa, é muito bem escrito e é sobre os livros, como apareceram os livros e o hábito de leitura. É muito importante esse livro. Então, ela chama a atenção que quando nós estamos lendo um livro num ambiente descansado, recolhido, vai acontecendo na nossa mente um processo todo de composição, seja do ambiente onde o livro se passa, seja do que está sendo dito pelo autor, está sendo dito pelos personagens, é o que está escrito que vai criando um clima interno de embevecimento e contato com a criatividade da mente humana. Isso foi utilizado no cinema quando acrescentaram a imagem e o som, porque o filme é a linguagem moderna do livro. O livro se transformou hoje em dia em várias situações outras, mas o cinema é uma maneira que você pode usar para comunicar-se com uma pessoa, mas várias pessoas. Então, eu queria chamar a atenção que tem filmes que caem nas três possibilidades que eu falei da comunicação humana. Tem os diretores que são manipuladores, eles manipulam emoções e efeitos nos espectadores. Tem outros que transmitem o que pensam, o que sentem e a sua maneira de viver a vida. Esses comunicam. E tem aqueles que fazem ciência e tem as academias cinematográficas. Então, eu classifico os filmes oriundos de manipuladores e daqueles que comunicam alguma coisa. Eu frequentava cinema desde que era muito criança. Naquela época, existiam seriados. Eu não sei se tem alguém da minha idade, mas depois do filme principal que se passava no cinema, tinha os seriados que geralmente eram de cowboys. Era Tom Mix, era Tarzan, era qualquer coisa, que a meninada toda ficava após o filme principal para ver os seriados, que é, vamos dizer, a mãe ou o pai dessas séries que hoje são, né? As séries tinham o seguinte: era numa semana, a continuação era na semana que vem. E a gente voltava ao cinema para ver o seriado, né? Agora tem as séries. Então, os seriados é um exemplo de filme manipulador. Eu me lembro da cidade do interior, onde eu ia nas férias, nós íamos no cinema e, quando começava os filmes de cowboy, a meninada toda batia o pé no chão, aplaudia, porque sempre aqueles cowboys, aqueles índios que perseguiam os cowboys, ou os cowboys perseguiam índios, manipulavam emoções na criançada. Então, era um filme de manipulação, como hoje também continua. Tem muitos filmes de manipulação. Por exemplo, tem um clássico do cinema mudo ainda, que chama
Ana, que se chama... Como é que é o nome da santa francesa? Eu não vi. Joana d'Arc? Joana d'Arc. É um filme mudo da Joana d'Arc, que foi feita pelo Dreyer e que ele arregimentou um artista de periferia em Paris para fazer a Joana d'Arc. E tem uma cena que não há quem não chore, quem não se emocione, e é mudo, que é a cena que a Joana d'Arc está na fogueira. Dizem que ele foi muito cruel com a atriz, que era Falconetti, porque o fogo era real, não era a fogueira que ela estava sendo queimada era real. E ela sofreu aquilo que ela disse, e ainda hoje tem pessoas que, ao ver esse filme, ficam muito afetadas com essa cena. São manipulações que acontecem no cinema, ou no filme todo, ou em determinadas cenas e passagens do filme. O cinema evoluiu desde do Dreyer e do Lumière, aquele pessoal todo. Foi o cinema mudo, depois apareceu a fala, apareceu a música, e nós temos o filme atual, que tem as séries também. E tem os filmes que são manipuladores e tem os filmes que não são manipuladores, que comunicam aquilo que sente e pensa quem escreveu em trecho, o script. Olha, eu estou dizendo isso porque é uma coisa que nós precisamos prestar atenção. Não é para classificar o filme de bom ou mal, para ver a reação do público em função do filme que vê. Entende? Porque na psicanálise também, quando nós estamos ouvindo um paciente, muitas vezes ele está manipulando emoções e sentimentos em nós. A criança manipula a mãe. No casamento, é muito frequente o marido ou a mulher manipular com o cônjuge. Então, é uma maneira de comunicação que eu não estou dizendo que é má ou é ruim, mas porque essa comunicação tem o efeito de causar uma reação emocional na pessoa que está ouvindo ou que assiste. Não sei se foi claro até aí o que eu quero dizer. Então, tem filmes, desde a época do cinema mudo até o atual, e, por exemplo, tem 2 filmes que quase todo mundo viu, quem gosta de cinema, que o Martin Scorsese, que recuperou as cópias antigas, ele diz que tudo que é da arte cinematográfica está nos 2 filmes que ele vai citar. É A Tortura do Medo e O 8,5. Que nesses 2 filmes contém tudo que é da ciência cinematográfica. São realmente filmes que devem ser vistos, não é? para quem gosta de cinema. Então, eu vim aqui falar com vocês porque esse filme do Wim Wenders e outros do Wim Wenders, tem um que chama As Asas do Desejo, que é um filme antigo, e tem outros também. O Wim Wenders manipula muito em alguns filmes, ele manipula emoções para causar um efeito no espectador. Ele tem filmes que não é de manipulação, por exemplo, Paris, Texas, O Americano, O Amigo Americano, e tem outros. Mas eu classifico que o Wim Wenders tem muito filme manipulador. Então, por que eu digo manipulador? Porque ele produz um filme com uma ideia que ele tem, que vai ter que provar alguma coisa, e etc. Ele tem que provar e tem que causar uma emoção em quem assiste, para quem assiste concordar com ele
que aquilo é exatamente o que ele quer transmitir. Eu acho que, da maneira cinematográfica, isso é um mal. Porque você vai ver um filme como ler um livro e vai se deixando impregnar pelas imagens, pelo som, pela história, pelos atores e tudo mais. E isso é alguma coisa conhecida desde a época do teatro de Shakespeare. Quando você vai ao teatro, despido de qualquer manipulação, você senta na poltrona e assiste, e você vai alucinando os personagens que vai vendo, vai sofrendo, vai alucinando mesmo tudo que está acontecendo, e quando acaba o teatro, você se recupera da alucinação e volta a ser o Luiz Fernando ou quem é que estava assistindo o filme. Isso é uma coisa que é como nós podemos estar presente numa peça de teatro ou mesmo num filme. É você se deixar impregnar, alucinar pelo que está apresentando, mas, no fim, quando acaba o filme, você se recupera. Você passa a ser o sujeito que é, com as ideias que tem e com o que pensa. Não é? Então, eu trago isso porque é uma maneira de você ver o filme. E você pode, exemplo, está no tempo, Fernando? E você pode, então, ver o filme, alucinar com o filme e se recuperar no fim. E não sair afetado, ou maltratado, ou muito encantado, afetado emocionalmente pelo aquilo que o diretor ou o escritor do filme quer apresentar. Eu não sei se até aí está claro o que eu quis dizer, o que eu quis apresentar. Tem filmes, tem uma filmografia muito grande de filmes que trataram de assuntos bem sensíveis ao povo e que não manipularam nada. Eu dou o exemplo por exemplo, quem já viu A Herdeira, com a Olivia de Havilland. São filmes antigos, eu sou velho. Né? Tem A Infâmia, também é um filme da mesma época. E o diretor era o William Wyler, que é um diretor americano que recebeu vários Oscars. Se eu não me engano, ele recebeu uns 5, e ele faz filmes com assunto, por exemplo, a calúnia é uma calúnia mesmo, e a consequência da calúnia sobre 2 pessoas. É muito importante isso, porque eu vou voltar a isso. São 2 moças que têm uma escola para moças nos Estados Unidos e que são atingidas por uma calúnia. E a reação de uma e de outra são muito diferentes. Mas, de alguma maneira, não há no filme nenhuma insinuação para que você tome partido. E mais ainda, esse filme Calúnia, eu acho que é um filme de 50 e poucos, 60 e poucos, é a primeira insinuação à homossexualidade num filme americano. Porque nos filmes americanos havia proibição de temas por uma academia que eles tinham lá que censurava tudo. Então, esse filme, A Calúnia, não faz nenhuma manipulação, apresenta 2 reações completamente diferentes dessas moças, e, no final, você sai encantado com o filme e com o diretor do filme. Agora, há outros filmes que são pura manipulação, né? Que você começa com algumas séries, né? É muito comum em séries, mas tem filmes também. Esses filmes de pancadaria, de muito tiro, ladroeira e bandidagem
são filmes para causar emoção na pessoa. Não estou dizendo que é bom ou que é mal. Cada um que vai ver o filme é que vai poder julgar ou ver. Mas eu penso que não incide naquela situação que eu citei, que você deve comunicar uma ideia a uma outra pessoa, a um grupo de pessoas, sem produzir efeitos. Eu estou dizendo tudo isso para localizar como é que eu vou comentar esse filme do Wim Wenders, que eu não gostei de nada. Eu disse para o Luiz Fernando como ele me convidou, mas eu não gostei desse filme. Eu não gostei desse filme porque eu acho que, do princípio ao fim, é um filme de manipulação. Ele tem uma tese que ele quer mostrar do jeito dele e que, no final, as pessoas dizem dias perfeitos. Eu vou trazer mais ou menos a mente humana. A mente humana, ela não vê só o que é bom, o que é certo, o que é aplausível. A mente humana funciona entre dois polos: o polo da destrutividade e o polo da criatividade. É um conflito permanente que você tem na mente humana entre amor e ódio. Freud foi até mais adiante, porque ele diz que o ser humano, na mente, tem um instinto de morte e tem um instinto de vida. Morte é a ponta para a destruição, o instinto de vida é para a criatividade. Então, veja bem, quando você falseia e apresenta só um polo e procura mostrar que é esse o polo dominante, é falso isso. Porque não é. Quem é que de nós não já viveu, experimentou ódio, destrutividade, inveja, vingança, tudo mais? Não quer dizer que é um bandido. Em outras horas, é muito amoroso, muito criativo, muito genial até. Então, esse filme do Wim Wenders, a meu ver, é um filme que manipula as nossas mentes para achar que você pode fazer da vida toda uma beleza. Não é? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Desculpe. A agressividade não é agressão, é agressividade, é um impulso existente em todo ser humano que você é chamado a criar. O máximo da criatividade é quando uma mulher pode gerar e criar uma criança. Mas a mãe também, nesse período, se cansa, fica chateada que o bebê não dorme, que o bebê acorda. Tem uma porção de coisas que vai mesclando na vida o ódio e o amor, a manifestação criativa e a manifestação destrutiva. E tem situações que estimulam, não é? Quando você está numa situação amorosa com seu bebê, você aguenta ele chorar de noite, você levanta várias vezes, dá mamadeira, etc. Mas tem mães que não têm essa qualidade que Binho chamou de reverie, de estar disponível e ser dadivosa para o bebê, para se sacrificar e se frustrar. Porque você, quando acorda de noite para atender um filho, você se frustra, porque o sono era necessário. E a mãe que trabalha o dia inteiro, era necessário dormir. Não é? Então, para você ver que a vida mesmo nos prepara. E a vida nos prepara para lidarmos com o ódio e a destrutividade quando ela encerra para nós frustração. Você se frustra por muita coisa. Não é? Você se frustra, se você for perceber,
um dia inteiro nosso é mais frustrante do que gratificante. E a frustração, quando incide numa pessoa, desperta ódio e destrutividade. Então, não é possível passarmos a vida inteira com dias tão perfeitos que não haja ódio, que não haja frustração, que não haja agressividade, etc. A meu ver, esse filme distorce essa constatação da nossa humanidade e distorce, sobretudo, o problema, o sistema da agressividade. Eu vou dar exemplo. Por exemplo, nós vemos no filme que ele chega, ele se levanta, deita num tatame, se levanta, faz a higiene bucal, toma sei lá, algum alimento lá que ele tira da máquina e vai trabalhar. E depois volta. Ele está com aquele carrinho, tem as pessoas que frequentam os lavatórios, que são muito bonitos em Tóquio, é uma coisa que se aprecia nesse filme, mas esse homem não tem nenhuma ação agressiva. Reafirmo que a agressividade aí que eu falo não é ódio, é agressividade, são os impulsos necessários para você continuar a viver, apesar das frustrações e dores da vida. Por exemplo, quando a sobrinha dele, para dar um exemplo no filme, chega e diz que quer ficar na casa dele, ele dá o tatame dele, se recolhe, a gente vê que ele vai dormir num lugar que deve ser um lugar de lixo, de quebrados, etc., e não diz nenhuma coisa para ela. Ele era velho, ela era adolescente. Não, você vai dormir numa poltrona ou põe um colchão no chão, mas eu vou dormir na minha cama. É uma agressividade necessária para que você viva. Se ele no dia seguinte ia trabalhar, ele precisava estar descansado e bem dormido, não é? Mas ele não, ele fica lá encolhido num lugar que eu acho que é um depósito e a sobrinha dorme lá. Outra coisa que chama atenção, ele achava lindo aquela vibração da luz nas folhas da árvore e fotografa com uma máquina antiga e usa ainda filme que ninguém mais usa. E o que ele faz com o que ele fotografa? Ele manda revelar, porque aquele tipo de filme revela, e aquela emoção estética que ele teve olhando farfalhada a árvore não aparece na fotografia, aparece a árvore e lá. Mas o farfalhar, que é ouvido e sentido pelo ser humano, ele não revela. Ele chega em casa com as cópias reveladas, ele olha, separa a que ele acha boa, bota numa caixa e fecha. Ele não aproveitou nada daquilo, ele não transmite aquelas fotografias para outra pessoa, ele não é, vamos dizer, dadivoso para fazer que outra pessoa partilhe. O partilhar de emoções e sentimentos de uma pessoa para outra é alguma coisa que é necessário à criatividade da pessoa e à agressividade. Você vê que ele chega em casa e bota numa caixinha. Não é? E pronto. E guarda, tem a opção de caixinhas empilhadas. E tem outros exemplos que por exemplo, ele fazia aquela coleção de vídeos. Aliás, no filme, é a única manifestação de agressividade. O outro que trabalhava com ele, que sai do trabalho que limpava os lavatórios, quer muito sair com aquela namorada que ele tem, mas não tem dinheiro. Aí pede para ele dinheiro. Pede dinheiro, não. Ele vê que o personagem do filme tem vários cassetes.
Então ele vai leva o fulano numa loja, o ator, e vê o preço dos cassetes. Era um preço alto, ele ia conseguir muito dinheiro se vendesse 2 ou 3 cassetes. Mas o personagem do filme não quer vender. Aí tem uma dicotomia. Enquanto que o rapaz está agressivo para conseguir dinheiro para sair com a namorada, ele não dá os cassetes, não partilha dos cassetes, mas não faz nada com aqueles cassetes nem nada. Ele apenas diz que não, é só uma negativa e não faz mais nada. Nesse momento desse filme, esse rapaz que quer sair com a moça exprime um rapaz jovem que quer ser agressivo e até tenta roubar os cassetes para ser agressivo. O que é que faz o personagem do filme? Dá dinheiro para ele sair com a menina e vai, olha na carteira quanto ele gastou e vai cuidar da vida dele. Esse rapaz exprime um movimento de criatividade que se pode dizer ele quis roubar o personagem, mas era um roubo em função da criatividade que ele queria, porque precisava sair com a namorada. Queria sair com a namorada. Até ele diz no momento que ele quer casar, etc, etc. O personagem do filme apenas não deixa vender os cassetes e dá o dinheiro para que o rapaz fique sossegado e não faz mais nada. Podia dizer, esse dar o dinheiro foi agressivo? Não, não foi, porque ele estava cheio e queria ir embora do rapaz, sair daquela loja, que ele não queria perder os filmes cassetes. Então, tem vários exemplos disso. No fim do filme, nós vemos um diálogo que ele tem com aquele personagem que surge lá quando ele está na beira-mar. Tem um diálogo que surge e que se percebe que ele tinha uma paixão ou uma queda pela mulher do bar, mas nunca se manifestou. Ele ia lá, ela dava comida que sabia que ele gostava, cantavam e ele ia embora. Ele não faz nenhum movimento para ficar. O marido que ela encontra no final do filme diz: você podia ter ficado com ela, porque eu estou com câncer terminal. Ele não faz nada, dá só de ombro. Não é da índole dele fazer nada agressivo. Então, veja bem, na minha visão, esse filme apresenta dias perfeitos, que para mim são muito imperfeitos. Eu chamaria esse filme de covardia, aonde um homem sadio que trabalhava não é capaz de usar agressividade para nada em relação a ele mesmo, às necessidades dele. Ele é sempre passivo e acha muita graça, acha muito interessante e etc. Tem várias coisas no filme. Por que ele foi ser lavador de lavatórios? Né? Que fica não se sabe por quê. Ele deixou, ele perdeu, mas ele, em função desse trabalho, ele é funcionário público da prefeitura de Tóquio. Né? Tem carro e levava aquela vidinha que o Wim Wenders chamou de dias perfeitos. Né? Eu vou deixar tempo para vocês me fazerem pergunta, porque talvez eu tenha sido diferente, porque esse filme foi muito elogiado, todo mundo gostou, todo mundo achou formidável Os Dias Perfeitos, mas é isso que eu penso a respeito do filme. Né? Ótimo, Del. Hein? Muito obrigado. Não, obrigado pelos seus comentários até aqui, obrigado. E muito, muito interessante o seu ponto de vista, muito interessante. Bom, vamos abrir a conversa. Tem alguém aqui presente aqui com a gente, ou se alguém aí que está pela internet quiser
pode levantar a mãozinha ou abrir o microfone e falar também. Pode ser. Helena quer falar? Helena Coelho quer falar? Deu um coração e o que que é? Não, eu só queria falar que eu gostei muito do que foi comentado. Ele lembra muito o meu padrasto, que eu faz um mês e meio que eu perdi ele de câncer. Eu tentei entender ele a vida inteira, ele era assim, sem agressividade alguma. E com esse comentário todo, parece que tudo que eu não entendi desde de pequena em relação a esse padrasto que eu amava, admirava, mas não entendia, clareou. Assim, veio um filme na minha cabeça, assim, um filme real. Eu gostei muito, obrigada. Olha, eu não estou fazendo apologia nem para uma coisa nem para outra. Eu estou apresentando a minha visão da vida, em primeiro lugar, que é retratada, eu penso que, quando já põe esse título, Os Dias Perfeitos, é retratada como sendo a vida perfeita, mas ausente de agressividade, né? Para lidar com as frustrações e as dificuldades do viver, né? Eu não entendi bem o que a Helena falou. Ela disse que perdeu alguém esse Isso. mês. Faz um mês e meio que eu perdi o meu padrasto com 70 anos. Mas a gente não entendia muito o jeito dele lidar, era assim, sem agressividade alguma, ele não tinha reação para nada. Era como se fosse uma apatia. E assim, eu reconheci muito, assim, identifiquei muitas atitudes dele sem querer, né? Porque como esse luto ainda é muito latente em mim, acho que mesmo sem querer eu acabei não tinha como não comparar, porque havia muitas semelhanças com esse personagem, com ele. E, assim, o fato o que você falou dos dias perfeitos, a seu ver, serem imperfeitos, porque às vezes a pessoa parece estar em paz, mas ela não está. E assim, eu sou um pouco, acredito em questões energéticas também, que é uma coisa muito pessoal, não tem nada a ver com a parte de psicologia, mas eu acredito que, tipo, já li muita, muitos artigos e matérias que até linkam doenças como câncer com um emocional muito reprimido, e ele foi assim. E aí ele O, teve esse o, câncer do o nada e emocional, Helena, tem o emocional de quem está com câncer e tem o emocional de quem está em volta do câncer e tem o emocional da família do canceroso, não é? É difícil você ver, mas, de qualquer maneira, nós temos um exemplo, tem até um filme, não sei se vocês viram, que, se eu não me engano, está no Netflix, que chama Freud. É os eu tô últimos dias de assistindo. Freud. Eu tô Ele estava assistindo. com câncer na boca, era difícil colocar a prótese, e ele estava já esperando o médico dele que vinha para fazer eutanásia, porque ele não aguentava mais as dores da prótese e do câncer. Então, foi a maneira, eu penso que agressiva, porque ele estava frustrado com a dor e que não podia trabalhar, Isso. e ele Uhum. decidiu por ele mesmo que ele queria morrer. E era o pai da É, psicanálise. Mas é uma atitude agressiva. Ele não é destrutiva, porque tira a vida. É agressiva porque ele não aguentava mais a frustração de ter um câncer no isso. maxilar. Não é? Eu ia falar de infância, mas talvez fique muito tarde. A infâmia tem duas moças que têm um colégio de meninas. Só tinha meninas de classe muito alta nos Estados Unidos. E uma delas, frustrada por várias coisas que aconteceram na escola,
conta para a avó, que mantinha ela na escola, que as duas tinham uma relação amorosa, as duas moças, que eram duas atrizes da época muito boas. Era a Audrey Hepburn e a Shirley MacLaine. Eram muito boas atrizes. E, com isso, as mães das crianças começaram a tirar as crianças da escola e a escola vai à falência, porque na comunidade onde era a escola, todo mundo diz essas duas moças não merecem confiança. A reação das duas é completamente diferente. Uma delas, é que eu vou me falar, tinha um noivado e estava se preparando para casar, e a mulher que fez a futrica toda da lesbianismo das duas era a avó ou tia do rapaz que era noivo. Culminou que aquilo foi ficando tão pesado e o rapaz que era noivo começou a fazer, não tinha dúvidas, mas fazia perguntas insinuantes, que ela acabou o noivado, foi embora da cidade e ia começar outra escola. A outra moça, que a atriz era a Shirley MacLaine, entra em depressão e suicida-se. Ela não tem força nem de enfrentar ali a cidadezinha, não tem força de tentar começar outra escola, e o jeito é ausentar-se, suicidou-se. E para outra ficou pior ainda, porque tinha que lidar com tudo sozinha, não tinha mais a companhia da Sim. Nessas duas, a atividade homossexual é somente sugerida, não tem nada. Foi o primeiro filme, talvez, que eu me lembre, que se tratava da homossexualidade feminina entre duas mulheres. Não? É um filme muito bem feito, muito bem construído, muito bem interpretado, e que eu penso que exemplifica a agressividade da moça que vai embora, rompe o noivado e vai começar a escola, e a outra que suicida-se, que não tem agressividade, aceita, sei lá, a pecha, a infâmia e mata-se, deixa de viver. Não tem uma atitude criativa em relação à vida. Del, tem aqui algumas pessoas que querem fazer algum comentário. A Maria Angélica e depois a Márcia. Maria Angélica. Oi, oi, Luiz Fernando, Cibele, boa tarde. Boa tarde, Diocleciano, Boa tarde. a todos. Eu gostei bastante do seu comentário, dessa questão da manipulação, né, para a gente prestar um pouco mais atenção sobre essa questão, achei interessante. E eu também achei interessante você falar da questão da agressividade necessária, né? Realmente o filme começa assim muito parado, com essa questão de um movimento, de um ritmo, né? E de rituais, mas eu achei o filme assim assim, de uma extrema sensibilidade, né? Mas eu queria perguntar assim para você, uma questão que ficou muito assim em evidência são os sonhos que ele tem. E eu tive a impressão que os sonhos, durante a noite, eram muito parecidos e não tinham uma forma, não tinham um formato. E, ao final, quando ele tem uma conversa, ou tem um relacionamento com a sobrinha, que eu achei que foi extremamente sensível, porque ela dá um beijo, né, nele, tanto ela como a menina, né, que iria sair com o namorado lá que ajudava ele no banheiro. Então, eu acho que isso é uma forma, né, ativa de manifestação dele, né, porque chama a atenção
delas, mesmo ele sendo passivo e mesmo ele não tendo essa agressão necessária. E eu achei que depois, no final, os sonhos passaram a ter alguma imagem já que dá para nomear, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão dos sonhos. Olha, os sonhos não têm importância, porque os sonhos são uma elaboração do que está inconsciente na vida do ser humano. É assim que Freud tratou e que nós tratamos. É a manifestação de alguma coisa inconsciente. Quando aparece alguma coisa consciente, não é propriamente do sonho, é da construção pictórica do sonho, são das imagens visuais. Então, eu não posso interpretar um sonho de um filme. O Wim Wenders apresentou daquele jeito. Mas veja bem, essa menina, que era sobrinha dele, vocês notaram que ele depois, quando ela vai embora com a mãe, que eles criaram algum vínculo humano entre eles? Ele dava a casa, ela passeava, saía com ele, foi limpar uma vez o banheiro, mas não criou vínculo nenhum. A menina vai embora, ele fica em pé olhando a menina vai embora. O que permeia nessas coisas todas, nessas cenas todas do filme, é realmente a passividade dele e a ausência de agressividade para a vida. A agressividade é necessário para viver. Não Mas, é alguma Diocleciano, coisa... tem uma cena no parque que eles estão andando de bicicleta e ela fala assim para ele, alguma coisa de... Eles têm um diálogo e ela fala assim, ele fala para ela, a próxima é a próxima. Hoje é o hoje. Isso aí é muito interessante do ponto de vista psicanalítico, como exemplo que nós tentamos viver no futuro ou no passado sem dar importância ao presente, do agora. É aqui e agora. Essa moça ficou repetindo aquilo e cantando. E ele diz isso para ela porque ele vivia no aqui e agora. Ele comia. Você diz sensível, mas na sensibilidade do ser humano, ele apresentou só aquilo que são, como a gente diz, as necessidades fisiológicas, fezes, urina, comer, dormir, não apresenta nada. Ele lia um livro, fechava e dormia. Então, para mim, isso tudo mostra assim, uma ausência de agressividade e uma aceitação do que for, porque ele não queria sair daquele conforto passivo. Isso é muito comum na vida humana, não é? Não é poucas vezes que se topa com isso, é muito comum. Numa análise, quem lida com a análise sabe que a presença da agressividade, inclusive na sessão de análise, é necessária para que haja uma penetração na mente humana. Eu estou respondendo isso a você. Nós não temos nenhum jeito de penetrar na mente desse homem, porque ele é passivo o tempo todo. Ele não expõe nenhuma reação a qualquer frustração que tenha. E tem uma coisa que eu achei interessante. Naquele final, quando eles ficam andando na sombra para ver se a sombra muda de cor, eu tive essa semana uma pessoa que me contou que o cachorro que ela tem em casa, quando está sol e ele tem sombra, ele fica correndo para pegar a sombra. Quer dizer, é uma atividade muito primitiva. Esse de você querer ver aquilo que é projetado, é uma projeção, é uma identificação projetiva que o animal já faz na sombra e que ele também faz querendo pisar para ver se a sombra muda de cor. Ele não tinha nem a agressividade de observação para saber que sombra é sombra
não muda de cor. Diocleciano, você não acha que esse movimento, esse momento aí foi lúdico? Olha, essas palavras são chavões. O que é lúdico? Isso que eu estou fazendo com você aqui, com vocês, é lúdico? Para mim pode ser lúdico, para você não é. Ou vice-versa. Para você é lúdico, para mim não é nada. Não é nada lúdico. Porque nós não temos que também estar interpretando. Se de um lado o diretor manipula, de outro lado o espectador começa a interpretar o filme. E foi isso que eu disse de início. A minha postura não é de interpretar o filme, não se interpreta filme. O filme pode ser usado para exemplificar estados de mente. Não é? Del, deixa eu falar uma coisa. Talvez o filme, então, nesse aspecto, seja muito bem feito para mostrar uma pessoa que tem essa ausência toda de agressividade e uma ausência de presença. Então, nesse sentido, ele é bem feito, vamos dizer. Não, ele mostra isso, mas não dá solução. Parece que esse homem está feliz e não. Eu duvido que você encontre uma pessoa que possa se dizer feliz se não usa nenhuma agressividade para viver. Ó, tem mais uma pessoa, a Márcia, para comentar, e depois a gente vai escutar a Márcia e a gente vai encerrar, tá bom, Del? Tá? Vai, Márcia. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Quero agradecer, né, porque também gostei muito da sua observação, Diocleciano, e quero me confessar aqui que eu fui completamente manipulada, então, porque o filme me tocou muito, né, e me senti muito envolvida com o filme, e talvez não como... Entendo bem o que você está falando, né, de a gente, às vezes, ler ou assistir algo que não tenta nos convencer de nada, né, e que a gente fica livre para fazer as nossas reflexões, né? E acho que se de algum modo fala da publicidade, né? Quando alguma coisa é feita para sustentar uma tese, né? Para comprovar uma tese. Publicidade e propaganda. Isso mesmo. Mas eu queria te perguntar uma coisa a respeito do filme, embora você diga que filme não se interpreta, né? Mas que talvez possa servir como modelo. Se você acha que essa inibição, que talvez a gente perceba no Hirayama, né, o personagem, porque o filme sugere na cena com a irmã alguma ruptura com o pai, né? Então, eu queria te perguntar, né, do ponto de vista da psicanálise, como é que é visto isso, né? Se isso teria alguma relação, né? Não sei. Não sei se Bom, cabe também, né? Mas se é para ver do ponto de vista da psicanálise, nós temos que ter mais material para ver que relação esse pai e essa família têm, não é? Aí já é uma interpretação, e eu acho que não é para se interpretar, né? Ele diz que você foi ver o pai, não é isso que ele pergunta para a irmã, né? Não, a irmã pergunta, você vai visitá-lo? A Ele diz que irmã não, pergunta, você vai ele não visitar? vai, quer dizer, tem uma ruptura que não tem mais conserto, parece, né? Não tem retorno. Não, ele não permite nenhuma manifestação afetiva. Porque para você ter uma manifestação afetiva, veja, de ódio com o pai, ou de amor para o pai, não é? Vai implicar em muito mais coisa do que simplesmente dizer, eu vou visitar meu pai, não é? A interpretação dos sentimentos não é possível, porque o Vivendas, ou o escritor, podia botar, não, eu não vou ver o meu pai porque eu odeio ele, mas não bota nada, ele não responde, simplesmente. Quer dizer, é uma ausência de você ter qualquer manifestação que diga eu existo. Porque quando você tem sentimentos, você atua, você é agressiva, você existe. Não é? Tem uma filósofa alemã que já morreu. Ela foi muito famosa porque ela foi ao julgamento do
lá em Jerusalém, do Hannah Arendt, Helena Arendt. Ela diz: o ser humano deve e precisa, não é deve, precisa aparecer. E você aparece falando, sentindo, não é? E atuando o que você fala e sente. uhum. Eu só mais um acréscimo, assim, né? A frase me parece, do ponto de vista do roteiro, né, do script, né, muito precisa que a irmã diz, né? A irmã diz sobre o pai. Ele já não reage como reagia antes, né? Então, iguais. É, é, iguais? Ou quem? Os dois? O pai e o filho, você O diz? pai e o filho, ele também não reage a nada. Pelo menos no filme que é passado, ele não reage a coisa nenhuma. Não é? Eu posso estar manipulada ainda, mas assim, né? Fiquei pensando que para uma pessoa ter uma Olha, vocês não atitude, né? precisam pensar como eu. Eu só Claro, claro. eu só estou mostrando que é preciso ter cuidado para nós não nos deixarmos manipular pelos diretores de cinema, como não vamos ser manipulados pelos pacientes, nem por ninguém. Nós devemos continuar pensando, sentindo e querendo, agressivamente, não é? Ok. Obrigada, Depressa. Nada. Bom, Diocleciano, então a gente vai terminar por aqui. Tá bem. Agradeço muito a sua participação, muito obrigado. E De eu vou nada. passar a palavra para a Cibele, e depois se você quiser falar alguma coisa para terminar, você fala, Theo. Obrigado. Tá bem, eu pedi a palavra para o Luiz Fernando porque eu queria me despedir, agradecer ao Diocleciano, que de fato seus comentários nos fizeram pensar muito, e eu continuei nessa esteira pensando se o tipo de vida que ele estabeleceu para ele, que a gente visivelmente vê que possivelmente ele vivia de uma outra forma, ele fez uma ruptura e foi viver aquela vida difícil de limpar banheiro, dormir, acordar sozinho, não ter ligações com ninguém. Se isso não seria uma agressividade, né? Não sei. Não, olha, desculpe interromper, mas você, quando disse que ele teve uma ruptura, o filme não mostra que ele teve uma ruptura. Nem Não na é? conversa com a irmã? Não, a É. irmã tem uma outra vida que ele não tem, mas não quer dizer que ele tem uma ruptura. O filme já começa ele vivendo dias perfeitos. Não é? É. É que tem uma suposição do Wim Wenders que ele fala que provavelmente esse personagem foi alguém que teve muito sucesso na vida e um problema de alcoolismo muito sério que o fez abandonar tudo e passar para Bom, aquela mas vida. isso não é mais o filme. São conjecturas, mas tem essa característica, a gente fica pensando. Pois é, É, devia e, ficar é, pensando, mas você pensando independente das imagens do Vivendi. O que é que você sim, pensa da vida mesmo? O que é a vida? O que é preciso para viver? é, Para é. ter, não é dias perfeitos, é para ter dias A- acessíveis para nós. Não é? é, é. Mas, de qualquer forma, muito obrigada a todos, uma presença muito boa. E nós passamos para você agora, Diocleciano. Muito obrigada. Não, eu só tenho que agradecer a vocês por terem me convidado. Eu sei que algumas ideias que eu ponho aqui não são aceitas no meio psicanalítico, nem mesmo no meio que não é psicanalítico, no meio de gente que pensa, mas é como eu penso. Quis mostrar como eu penso, como eu trabalho e como eu lido. Eu tenho realmente uma experiência de muito filme que eu vi.
é uma coisa que me interessa muito o cinema. O meu filho, que é cineasta, mora na Alemanha, tem um estúdio lá. Os primeiros filmes do Wim Wenders foram recapturados, o som e a imagem, por esse meu filho, que trabalhou para o Wim Wenders. Ele diz que o Wim Wenders tem coisas interessantes e tem coisas manipuláveis também, não é? Cabe Então, mais. hein? Não, Não, eu se só cabe ia, mais alguém falar aqui, a Maria Angélica quer falar. não, eu ia só dizer, se algum dia vocês se interessarem por outro tipo de filme, eu tenho vários filmes, eu tinha até separado vários filmes para vocês, mas não dá, ficaria a tarde toda falando. A gente vai fazer outro evento com você, então. Maria Angélica. Maria Angélica. Luiz Fernando, eu levantei assim sem querer. Ah, tá bom. Desculpa. Então, Del, tá bom. Então, Del, muito obrigado, Del. E ainda mais nesse dia que você saiu do hospital, tá aí. Realmente, muito obrigado pelo seu esforço aí. Não, não é esforço, eu sarei. O que é que eu ia ficar fazendo no hospital? É isso aí. Esse é o Diocleciano. Obrigado, Eu Del. sarei, por que eu ia ficar no hospital? O que você falou aí? Del? Sim, tá bom. A vida fora do hospital é melhor do que no hospital. Obrigado, Del. De nada. Até breve. E você desculpe se eu não concordei com você. Abração, obrigado. Obrigado. Tchau. Obrigada. Até logo. Tchau.